Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é José Eduardo Câmara. Segunda-feira, nós começamos um novo itinerário de estudo e oração, com o nosso curso As Três Vias da Vida Interior. Foi pensado como um itinerário de oração e estudo sobre os fundamentos da vida interior e este caminho de união com o nosso Senhor Jesus Cristo, este caminho de união com a Santíssima Trindade inabitante em nós. Estudando os grandes mestres da vida interior, particularmente os teólogos místicos da família dominicana, porque eu tenho uma afinidade espiritual com eles, mas também grandes doutores como São Boaventura, São João da Cruz, São Francisco de Sales, que são um pouco o fundamento de todo esse apostolado aqui na internet. Nós queremos repassar os fundamentos da vida interior. É muito fácil, nos dias de hoje, se sentir desanimado. A gente começa na vida interior e se desanima. A gente é paralisado pelo desânimo, pelo escrúpulo, pelo cansaço. A maneira de vencer isso, primeiro, é uma via de simplicidade e confiança em Deus. E segundo, é ter fundamento da nossa vida espiritual. Qual é o fundamento real? Nós gostamos da purpurina, mas quando vem a noite, a purpurina não é o bastante. A gente apega de demasiada bugiganga. É preciso saber o fundamento da vida interior. E o objetivo desse curso é exatamente aprofundar nisso. Serão 10 aulas nas segundas-feiras, às 8h30 da noite. As aulas serão ao vivo, porque a aula ao vivo permite uma interação, tirar dúvidas, mas se você não puder participar ao vivo não tem problema, as aulas ficarão gravadas, disponíveis na plataforma. Nós teremos 10 aulas no qual nós vamos estudar todos esses fundamentos. A primeira parte do curso serão os fundamentos teológicos espirituais. A segunda parte do curso será propriamente as três vias, este caminho de união com Deus. E o fim do curso é o fim da nossa vida, né, que é a união com a Santíssima Trindade. E depois nós teremos uma aula bônus, que é uma aula sobre os dons extraordinários. Então, o curso foi pensado assim. A primeira aula é a porta, é o início, talvez a aula mais importante. É intitulado O Mistério de Cristo. Com a ajuda do Beato Columba Marmignon, nós vamos ter o fundamento principal da nossa vida interior. É Cristo, Cristo sumo e eterno sacerdote, nosso único mediador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos num período, numa época que adora gurus, falsos mestres. Por isso, para começar numa vida interior verdadeira, autêntica, sincera, é preciso passar pela porta das ovelhas, é preciso entrar no mistério de Cristo, é preciso ter esse fundamento da fé. Então, a primeira aula é com o Beato Columba Marmignon, sobretudo, nós vamos estudar este mistério de Cristo e a importância dele. A segunda aula é sobre a vida da graça, aprofundando o fundamento da nossa vida interior. Eu já repeti tantas vezes, nós como batizados temos que compreender o dom do nosso batismo, o que é a graça batismal. Aqui com a ajuda sobretudo de dois grandes mestres dominicanos, Padre Garrigou Lagrange, Padre Arinteiro. O que é a vida da graça? O que é a graça santificante? É preciso ter isso bem fundamentado para nós. Na terceira aula, nós estudaremos os dons do Espírito Santo. É preciso compreender primeiro a primazia do Espírito Santo. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele, com os seus dons, fazem a alma se movimentar, crescer. É o Espírito Santo que configura a alma com Cristo nosso Senhor, com o mistério da sua cruz. É muito importante entender este caminho. Às vezes a gente gosta dos carismas, e são realmente atrativos, mas nós esquecemos destes fundamentos importantes que são os dons. Eles sim são importantes, eles são o essencial, o básico. Eu volto a dizer, o caminho para não desanimar é sempre voltar ao básico. Deus nos dá muitas coisas que brilham, Ele é muito bondoso conosco, mas entender que essas coisas nós não podemos nos apegar. É preciso buscar sempre o essencial. Aqui faremos esse itinerário dos dons do Espírito Santo, com a ajuda do Padre Inteiro e também do grande mestre do Espírito Santo no século XX, que é o servo de Deus, Monsenhor Luiz Maria Martins. Na quarta aula, nós estudaremos os sacramentos na vida espiritual. De novo, é preciso o básico. É preciso entender o fundamento dos sacramentos. É preciso vida sacramental. Nós não temos outro caminho. Na quinta aula,
estudaremos sobre nossa mãe, Maria, e nossa vida interior. Nós não podemos pôr a nossa vida mariana, a nossa verdadeira devoção, a nossa intimidade mariana como uma coisa separada da nossa vida interior. Não teria fundamento. Não é isso que nossa mãe quer de nós. Ao contrário, o que ela deseja é nos levar à Santíssima Trindade. Aqui acaba a nossa primeira fase e vamos para a segunda fase, no qual nós vamos estudar as vias da vida interior. Este caminho, esse itinerário que conduz à união com Deus. Primeira via purgativa, purgação, aquela primeira purgação que nós, com a moção do Espírito Santo, devemos fazer, nos livrando de tudo aquilo que é contrário a Deus. Mas também aí vem uma parte que nós precisamos de uma purgação passiva. Aí entram as noites de São João da Cruz. A segunda via, que nós estudaremos na sétima aula, é a via iluminativa, onde o Espírito Santo vai iluminando a alma, também para purificá-la, mas agora para configurá-la. Sobretudo as grandes luzes que a alma recebe sobre o mistério de Cristo, sobre a sua santíssima vida, sobre a sua sacratíssima paixão. Mais ainda será purificada, mais ainda Deus vai consumando essa oração até essa promessa de amor. E é aí que se antecede a união com Deus pela segunda noite, pela noite do Espírito. E na oitava aula, nós veremos a beleza da via unitiva, do caminho da união com Deus. Que é um fim? Não, é um novo começo. Porque aí na multiplicidade da ação do Espírito Santo, porque ele é livre na alma, por isso as almas unidas a Deus são tão belas e tão distintas. Cada caminho, cada missão é mais bonita. Aí se desenvolve toda a beleza do caminho de união com Deus. A nona aula, que talvez deve ser a minha preferida, é entender a união com a Santíssima Trindade. O fim desse itinerário é esta união com Deus unitrino. Aqui nós amarramos o curso. Nós começamos a nossa vida entrando pela porta de Cristo, entendendo a vida da graça. Pelo nosso batismo somos templos de Deus, uno e trino. E também a nossa vocação é a união com a Santíssima Trindade, porque essa é aí que Deus nos quer, no céu, na vida de comunhão com a Santíssima Trindade. A última aula, que é a 10ª aula, que eu digo que é uma aula bônus, nós vamos estudar uma das partes que mais nos dão curiosidade, porque deve ser assim, que são os dons extraordinários, os carismas, os dons gratuitamente dados. Estigmas, revelações, tudo isso nos admira, bilocações. Entender o que são, porque são extraordinários, isso é, não se inserem dentro desse crescimento ordinário da graça batismal, mas tem uma finalidade também de instrução para nós. Entender o que são, primeiro, para não desprezar os dons de Deus. Segundo, para não nos apegarmos a isso. Porque nós desvirtuamos quando nos apegamos. Porque nós tratamos isso como se fosse o principal. E entender como nos santos também eles se inserem dentro dessa divina pedagogia, deste caminho que o Divino Mestre leva às almas. E que forma as almas conforme a sua missão na igreja. Porque esta vida de união com Cristo não existe fora da união com o seu corpo místico. Então eu gostaria de convidar todos vocês a participar deste curso. Começa segunda-feira. É muito fácil para se inscrever. Se você está assistindo pelo Instagram, basta se inscrever pelo link que está na bio. Se você está assistindo pelo YouTube, no link que está na descrição. Muito obrigado, eu convido a todos. Deus lhe pague.